O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados diácono Sena e quase diácono José Augusto, os dois também são pais, também estão de parabéns hoje. O texto da liturgia de hoje, filhos, fala para a gente dessa grande maravilha, né? Primeira leitura é do primeiro livro de Reis, e nós vemos ali o profeta Daniel. Daniel está fugindo de Jezabel. Jezabel quer matá-lo, ele está fugindo e ele vai para o Monte Horebe. No Horebe ele faz uma experiência de Deus como Moisés já havia feito. Deus se manifesta. Primeiro, Daniel, Elias, não Daniel, ele pensa que o Senhor Deus vai estar no trovão, nos relâmpagos, naquela tempestade toda e no terremoto, mas o Senhor se manifesta na calmaria da brisa suave, do ventinho, e aí ele faz a experiência do amor de Deus que traz para ele tranquilidade, no meio da tribulação, no meio da correria, do agito, no pavor de estar sendo perseguido de morte. O Senhor se manifesta na vida dele como a brisa suave. É o Deus da paz, é o Deus que depois em Jesus Cristo ressuscitado, primeira manifestação entre os discípulos é: "A paz esteja convosco." É o Deus que vai dar tranquilidade, certeza da sua presença, como na beleza do texto do Evangelho. No Evangelho nós encontramos a cena logo após a multiplicação dos pães. O Senhor Jesus Cristo havia multiplicado os pães, alimentado uma grande multidão, e agora o que ele pede? Ele pede que os discípulos entrem na barca. Ele vai despedir a multidão que ele acabou de alimentar e pede que os discípulos entrem na barca para ir avançar para águas mais profundas. Enquanto os discípulos entram na barca e vão para águas mais profundas, Jesus vai fazer o que, filhos? Fazer o que? Eu ouvi alguém dizer aí. Oração, orar. Ele vai subir a montanha para rezar. Ele acabou de multiplicar os pães, acabou de alimentar os seus. Agora ele vai buscar o alimento.
Ele alimentou os seus. Agora ele vai se encontrar com Deus para ele também ser alimentado espiritualmente. Filhos, nós aprendemos com esse texto da liturgia de hoje essa dimensão também. A dimensão de que nós também precisamos, depois de alimentarmos os nossos, depois de cuidarmos dos nossos. Olha que hoje nós celebramos o Dia dos Pais, celebramos a vocação familiar. Quantas vezes o papai dá de si para a sua família, né? Cuida da família, alimenta a família, organiza a família. Quantas vezes a mamãe se preocupa com a família, com o filhinho, com todo mundo, organiza a casa. Às vezes a mamãe e o papai trabalham fora e organiza tudo lá fora e volta para dentro de casa, e arruma as coisas todas dentro de casa e cuida de um filhinho e cuida do outro e organiza, como Jesus estava fazendo. Aí é preciso que esse papai, que essa mamãe, é preciso que esse filho, essa filha de Deus, tenha um momentinho de se reabastecer. Graças a Deus nós podemos contar com a beleza da Santa Missa e podemos dizer assim: vou à missa para lá me reabastecer, para lá eu estar subindo a montanha, estar em contato com Deus. Na missa da manhã eu lembrava de uma coisa assim, a gente às vezes pode passar despercebido pela gente, mas nós vivemos num mundo de muito estresse, de muita correria, de muito agito, de pouca tolerância. As pessoas, qualquer coisinha, estão explodindo, berrando, gritando, brigando. As pessoas brigam na fila do banco, brigam na fila do postinho de saúde, brigam no trânsito. Tem gente brigando até com a sombra. A sombra passou, já começa a chutar, começa a brigar com a sombra. De tanta falta de paciência que as pessoas estão. As pessoas que estão assim intolerantes. Está faltando, filhos, subir a montanha para as pessoas. Está faltando que as pessoas subam a montanha para rezar. Jesus disse, é quase, ele não falou isso com as palavras, mas é quase como se ele tivesse dito: olha, me cansei, dei de comer para todo mundo, ensinei, falei com essa gente, preguei, falei a palavra, ainda alimentei todos eles, agora vão mandar eles para casa e eu vou me reabastecer. Nós precisamos ter isso também, filhos, momentos de nos reabastecer, de recarregar as energias, recarregar a nossa bateria em Deus, porque nós somos de Deus. O Evangelho diz que nós somos, que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Precisamos estar ligados à videira, nos conectar com o Senhor, para receber dele essa graça. Veja que a palavra de Deus vai seguindo, os discípulos em alto mar. Olha o cenário de pavor, dentro da barquinha, o vento é contrário, o barco deles, a barquinha começa a ser agitada, é noite, vento impetuoso por todo lado, os discípulos lá dentro começam a ter medo, pavor, a barca é agitada, o vento sopra na direção contrária, eles querem ir para um lado, mas o vento empurra para o outro. Quantas vezes nós temos planos, nós traçamos metas e queremos avançar numa direção e as circunstâncias nos empurram para outra direção? Quantas vezes nós estamos na nossa barquinha esperando calmaria e vem aquele agito, aquele vento e sacode a nossa barca de um lado para o outro e a gente começa a ter medo. E às vezes é nesse momento do nosso medo, do nosso pavor, que a gente lança mão daquelas frases de senso comum que são muito mentirosas, como aquela, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Os discípulos poderiam ter dito assim: acabamos de sair do lado de Jesus, estivemos com ele o dia todo e agora nossa barca está quase afundando, cadê Jesus nessa hora? Só que Jesus estava justamente rezando, estava justamente em Deus, estava justamente olhando por eles. E quando Jesus vê a barquinha deles agitada, Jesus vai até eles andando sobre as águas. Só que eles estão tão assustados, tão apavorados, com tanto medo, que eles nem reconhecem Jesus, eles pensam que Jesus é um fantasma. Sabe quando a gente também está no meio da tribulação e a gente não percebe Jesus caminhando conosco, que a gente diz: Jesus abandonou? E Jesus está ali do ladinho da gente. Aí a primeira coisa que Jesus diz para eles é: coragem, sou eu, não tenhais medo. O Pedro escuta Jesus dizer isso e pede: Senhor, manda-me ir andando, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Jesus diz: come on, let's go, pode vir. Chamou Jesus e Jesus foi, e Pedro foi andando sobre as águas.
manda-me ir na tua direção. Nós podemos imaginar isso. É sempre bom quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fazer aquela leitura contemplativa, entrar na cena, né? Se Jesus diz, venha na minha direção, para ir na direção de Jesus, o Pedro teve que olhar para quem? Para Jesus. Eu não sou o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é que olhava para um lado e chutava para o outro, né? O Pedro não. O Pedro, para ir na direção de Jesus, ele tinha que ir na direção de Jesus. Olhou para Jesus. Enquanto o Pedro está olhando para Jesus, ele vai andando sobre as águas. Só que de repente o Pedro sentiu um ventinho. Bateu um ventinho. Aí ele começou a olhar ao redor, para ver de onde que vinha o vento. E começou a olhar para baixo, para as águas agitadas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar ao redor, o vento que vinha, começou a olhar para baixo, as ondas agitadas, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Porque ele começou a olhar ao redor, ele começou a olhar para baixo, ele tirou os olhos de Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus, filhos estimados do meu coração. Não dá para a gente tirar os olhos de Jesus. Tirar os olhos de Jesus é afundar. Veja as circunstâncias ao nosso redor. O vento que vem querendo nos derrubar, o vento que vem em direção contrária, as ondas agitadas, elas querem justamente isso. Elas querem que a gente Vou conjugar o verbo, submergir. Quer que a gente afunde. Mas não é para a gente ficar olhando para as circunstâncias, para o lado, é para a gente olhar para Jesus. Enquanto a gente vai olhando para Jesus, olhos fixos em Jesus, nós nos mantemos sobre as águas agitadas, e a gente vai caminhar na direção do Senhor. Só que Pedro começa a afundar, porque ele tira os olhos de Jesus, e ele está afundando. Jesus está vendo ele afundar. Jesus socorre Pedro de imediato. Pedro está afundando, do ladinho de Jesus, e Jesus está deixando Pedro afundar. Afunda, negão. Não pedisse para eu mandar tu vir sobre as águas? Mandei, tu viesse, agora está desafundando por quê? Estavas indo tão bem, descambasse. Quando que Jesus vai socorrer Pedro, filhos estimados? Quando Pedro começa a berrar, salva-me, Senhor. Quando Pedro grita, quando ele clama, ele só clamou, imediatamente, diz a palavra, no mesmo instante Jesus estende as mãos. Mas Jesus esperou Pedro clamar, esperou que Pedro pedisse socorro. Veja, filhos, é importante a gente saber de uma coisa. Jesus estava vendo o que estava acontecendo com Pedro. Jesus sabia que Pedro precisava ser socorrido. Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus sabe do que você precisa. Jesus quer te dar o que você precisa. Jesus queria dar para o Pedro socorro naquela hora, mas Jesus espera você clamar, pedir. De manhã eu lembrava disso também na missa aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus é plenamente livre. Se você é imagem e semelhança de Deus, você é plenamente livre. Se eu fosse o seu Deus, eu ia ter feito você com um dispositivo e você seria obrigado a me amar. Você não ia poder gostar de nenhum outro padre, só de mim. Pode ser de mim, pode ser de mim, pode ser de mim. Eu sou teu Deus, eu quero que tu me ames. Mas se eu fizesse isso, te obrigasse a me amar, você seria livre? Não, seria obrigado a me amar. Perderia sua liberdade. Deus não quer tirar a sua liberdade. Por isso mesmo que você use a sua liberdade para se afastar dele, mesmo que você use a sua liberdade para pecar, ele fica triste, o coração dele chora, sofre, como na imagem do Sagrado Coração, chega a expor o coração de dor e de amor ao mesmo tempo, mas ele não pode obrigar você. Então ele não podia obrigar o Pedro. Ele queria socorrer, mas ele tinha que deixar o Pedro decidir se queria ser socorrido ou não. Assim ele fala com a gente. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você peça. Quer que você peça.
socorro. Veja, filhos, depois que ele ergue Pedro do mar turbulento, os que estavam na barca fazem uma profissão de fé: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, o Deus Santo de Israel. Olha, meus amores, isso que acontece conosco aqui nas missas dominicais, é bem isso que acontece no Evangelho. Jesus Cristo nos alimenta. Ele está multiplicando o pão para a gente aqui na missa. Ele multiplica para a gente o pão da palavra, multiplica para a gente o pão da comunhão, né, nossa comunhão, multiplica para alguns de nós o pão da Eucaristia, multiplica para nós o pão da harmonia, somos uma comunidade. Mas depois de nos alimentar, em cada missa, depois de nos alimentar com o pão da palavra, depois de nos alimentar com o pão da Eucaristia, depois de nos alimentar com o pão da comunhão com os irmãos, de nos fazer comunidade, acabou a missa, ele diz, Jesus: agora eu vou para o Pai e vocês vão entrar na barca. Acabou a missa, começa a missão de todos nós. E a gente sai da missa dominical e nós vamos enfrentar os mares bravios da nossa semana. Muitos de nós teremos uma semana de calmaria, mas cuidado, porque assim como depois da tempestade vem a bonança, depois da calmaria também vem ventos impetuosos. Se está tudo muito bem, se as coisas estão muito ruins, pode ficar tranquilo, porque vai passar. Se está muito bom, espera, vai passar também. Na vida tudo passa, né? Diz o filósofo, até uva passa. Então, muitos teremos uma semana de calmaria, outros teremos a semana de mar agitado. Só que hoje nós sabemos uma coisa, que naquele dia os discípulos ainda tiveram que fazer a experiência. Hoje nós já sabemos. Fomos alimentados, Cristo multiplicou para nós o pão, alimentados pela palavra, pela Eucaristia, pela comunhão. Vamos enfrentar o mar da semana. Agora a gente já sabe que Jesus está conosco. Sabemos que Ele está orando por nós. E já sabemos essa profissão de fé dos que estavam na barca: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, nós vamos viver essa graça de saber que o Senhor está conosco. E vamos estar ouvindo o tempo todo, mais do que no ouvido físico, no ouvido do coração: não tenhas medo, sou eu, o teu Deus. É isso que Jesus diz para você: não tenhas medo, sou eu. Agora, nosso compromisso é olhos fixos em Jesus, não olhar para baixo, nem para o vento que vem de todo lado. Olhos em Jesus, olhos fixos no Senhor, e a certeza de que Ele está com a gente, e a urgência e a necessidade de nós imitarmos, no sentido de subirmos a montanha. Viemos à missa, mas dentro da casa da gente é preciso ter uma montanha também, um lugar de oração, um momentinho para rezar ao longo do dia, né? A gente gasta tempo com tantas coisas, é preciso ter um tempinho para estar com Jesus, para receber dele essa graça ao longo da nossa vida. E aí virá vento impetuoso, virá tribulação, mar agitado, mas a gente já sabe, Jesus já ensinou, Ele está com a gente. Então, filhos estimados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.